Boa noite a todos presentes. O Legislativo tatuiano sente-se honrado com a presença dos senhores e das senhoras. E também damos boas-vindas também para aqueles que estão nos acompanhando através da TV Câmara. Daremos início a essa solenidade alusiva à Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma. Campanha Veja a Vida com Outros Olhos. Com apresentação de palestra com a doutora Ariane de Cássia Genaro, médica do Banco de Olhos de Sorocaba. Chamamos para compor a mesa dos trabalhos desta noite o presidente da Casa, vereador Antônio Marcos de Abreu. Vereador Maurício Couto. Enfermeira Ana Elvira de Oliveira Fiorentino. Nessa oportunidade, representando a FAESB de Tatuí. E enfermeiro Ângelo César Carvalho. Proprietário do Colégio Senep, também de Tatuí. Passamos a palavra ao presidente da Casa, vereador Marquinhos de Abreu. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa Casa de Leis. Quero cumprimentar aqui meus companheiros de Câmara, os nobres vereadores, a vereadora Débora Camargo, vereadora Cíntia Yamamoto, vereador Pepinho, vereador Valdir Proença, sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar também aqui o Ângelo, enfermeiro Ângelo, que é dono da Senep, aqui no nosso município, qual eu trabalhei também na saúde junto com o Ângelo, né, muitos anos atrás, Ângelo. Seja muito bem-vindo nessa casa. Quero cumprimentar também o vereador aqui, proponente, o Maurício, vereador Maurício Enfermeiro. Quero cumprimentar a Ana Elvira, que está representando a FAESB. Seja muito bem-vinda, Ana. Cumprimentar todos aqui os presentes e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara também. Sejam muito bem-vindos. Solicito a vereadora Débora Cristina Machado de Camargo para que proceda a leitura de um texto bíblico, cumprimentando assim a norma regimental na nossa Câmara Municipal. Boa noite, presidente, boa noite, pares, boa noite ao público presente. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 146. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipe, nem nos filhos dos homens, em qual não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que faz os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor o liberta os encarcerados.
O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, vereadora Débora Camargo. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Solicito a vereadora Cíntia que acompanhe a palestrante até a mesa diretora, a doutora Ariane de Cássia Genaro. Uma salva de palmas para a Adriana. Não, vamos ficar em pé já, então. Convido a todos os presentes para reverenciar o hino nacional brasileiro.
Agora nós vamos acompanhar uma apresentação musical especial pela musicista professora Ariane e seu aluno Marcos Vinícius, da Escola de Música Allegro Cavallari. Uma salva de palmas para eles. Agradecemos a apresentação e eu saliento aqui que esta presidência, sempre que possível, a gente convida alunos, professores, cantores, para proferir um musical, que nada mais que Tatuí é considerada a capital da música, né? Terra dos doces caseiros e cidade de ternura também. Então a gente faz questão de convidar uma apresentação aqui, lembrando Tatuí, capital da música.
Então, gostaria de agradecer a Ariane e o Marcos pela apresentação. Depois vão fazer mais, né, Ariane? Obrigado, viu? Convido agora todos os presentes para reverenciar o hino Tatuí. Continuando a sessão, concedo a palavra ao vereador Maurício Couto para dar as boas-vindas e fazer a apresentação da palestrante. Boa noite a todos, presidente, nobres vereadores, todos estão aqui na casa assistindo, quem está acompanhando pela TV, muito obrigado a todos. Quero agradecer também a presença dos alunos da CENEP e também da Faculdade de Enfermagem, também a FAESB, a minha esposa Inês e a todos que estão aqui, tá, nos acompanhando. E eu quero falar que a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma, ela iniciou
uma pessoa muito querida conversou comigo e falando um pouco da vida dela, que ela descobriu que estava com um glaucoma e falando assim que isso era muito pouco divulgado, muitas pessoas não sabiam e às vezes quando eu ficava sabendo, muitas vezes já era tarde um pouco, né? E daí ela comentando sobre esse dilema e ela falou assim para mim, seria importante a gente ter conscientização. E isso nasceu no coração dessa pessoa maravilhosa, que é a minha assessora, Dirce. Muito obrigado, Dirce. E eu ouvi ela, e eu recebi aquilo, falei, não, a gente precisamos fazer algo mesmo em cima desse tema, é muito importante. E ela já tinha conhecido muitos outros pacientes também. E aquilo a gente trouxe para mim e a gente elaborou. Nós elaboramos esse projeto de lei. E esse projeto de lei foi aprovado aqui nessa casa de leis, graças a Deus. E depois foi sancionada pelo prefeito. Muito obrigado, prefeito, também, aos vereadores, todos que contribuíram para que hoje a gente pudesse estarmos aqui comemorando a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma. Veja a vida com outros olhos. E convidamos também a nossa palestrante, doutora Ariane de Cássia Genaro, especialista em glaucoma, trabalha no pós, muito experiente, e que foi feito esse convite, imediatamente aceitou e veio aqui para nos abençoar com o seu ensinamento. Então, aproveite, seja bem-vinda, doutora. Passo a palavra à senhora. Convido a doutora Ariane de Cássia para apresentar a palestra. Pode fazer o uso, doutor. Meu notebook. Fique à vontade com as palavras, viu, doutor? Depois a senhora faz a apresentação, se a senhora quiser. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, né? E parabenizar a casa pela iniciativa, né? Que é uma coisa tão importante. Eu vou falar bastante, espero não me alongar muito, mas eu vou falar várias vezes como é importante a população saber da importância de procurar um oftalmologista, de fazer uma consulta preventiva, porque o glaucoma não dá sintoma. Então, se as pessoas sabem que elas podem ter um problema e que na consulta é possível ser diagnosticado, elas podem estar procurando ajuda, né? Então, é muito importante isso. Então, queria parabenizar a todos e agradecer pelo convite. Obrigado, doutora. Obrigado. Leandro, vai abaixar? Então, nós vamos desfazer a mesa. Então, a gente dá para a gente sentar ali para a gente assistir a palestra, pode ser? Então, vamos desfazer a mesa, a gente senta ali, depois a gente volta na mesa. Para a gente acompanhar a palestra com a doutora Ariane.
Alô, alô. Alô? Tá falando? Tá? Então, boa noite. Então, eu já estava ali agradecendo, né? Então, eu queria agradecer ao prefeito, ao presidente da casa e aos demais vereadores que aprovaram a lei que instituindo aí a Semana Municipal de Conscientização sobre o Glaucoma, Veja a Vida com Outros Olhos, em 20 de agosto de 2021. E a minha querida paciente Dirce e ao vereador Maurício Couto, que ela se empenhou tanto em fazer isso, eu acompanhei, em levar o projeto, que foi assinado, isso é super importante. Então, eu vou fazer uma breve apresentação minha, né? Eu sou filha da PUC e do BOS. Eu me formei em medicina na faculdade de Sorocaba, da PUC de Sorocaba, e dali eu saí e já fui direto para o BOS. Eu entrei para fazer residência na primeira turma de residência do BOS, em 1998, numa época que acho que se você chegasse na rodoviária e perguntasse para um taxista onde que era o BOS, era capaz de ele nem saber o que era o BOS. Ele já era muito importante, mas era muito pouco conhecido pela importância que ele tinha. Vide o que ele é hoje, né? Então, eu fiz a minha residência de 98 até 2001. Dali eu já engatei a minha especialização em córnea e glaucoma. No mesmo período, eu emendei ali um fellowzinho de córnea na Escola Paulista de Medicina. E quando a gente está numa instituição onde a gente tem um chefe, um orientador, alguém que é muito brilhante, nós acabamos querendo seguir o que essa pessoa tem de brilho, de luz, né? A gente tinha como coordenadora do serviço a doutora Luciane Barbosa, que é uma médica excelente da especialidade de córnea. Então, todo mundo queria fazer córnea. E ela, que estava começando o serviço ali do hospital, ela pediu, assim, e sugeriu para a gente que, além de córnea, cada um escolhesse mais alguma coisa para fazer de especialização, para que a gente pudesse ajudar ela a seguir, porque na residência, o R2, o mais experiente, ajuda a ensinar o menos experiente. E se você fica na casa, você vai acabar ajudando na formação dos outros residentes, como um emprego ali, de professor ali, entre aspas, dos residentes, dos estagiários. E eu escolhi o glaucoma. Nisso, foram 5 anos de preceptoria no ambulatório de córnea, orientando o ambulatório e cirurgia, 10 anos no ambulatório e cirurgia de glaucoma, e 12 anos que eu ainda permaneço orientando cirurgia de catarata. E tudo isso, assim, esses períodos, é porque as pessoas, a demanda acaba precedendo isso daqui, né? Tem muita gente fazendo córnea. Então, você acaba tendo bastante orientador, você consegue ir deixando um pouco, porque, afinal de contas, a gente tem outras coisas para fazer, além de orientar residente, né? Conforme vai passando o tempo, você vai arrumando outras funções. Então, eu escolhi o glaucoma. E o médico de glaucoma, quando ele escolhe glaucoma, ele tem que ter uma particularidade, na minha opinião, porque o paciente de glaucoma é um casamento entre o paciente e o médico. Porque a partir do momento que é feito o diagnóstico ou que é feita a suspeita de glaucoma, esse paciente ele nunca mais vai deixar de passar com você. Todo ano, pelo menos, ele vai precisar passar. Ele vai passar em consulta para ver se o controle está adequado. Se não tiver, ele vai passar mais de uma vez por ano. É com você que ele vai querer trocar o óculos. Na evolução de vida dele, ele vai acabar tendo catarata. E se você tiver habilidade para isso e o paciente se sentir confortável, é com você que ele vai querer operar catarata. Então, é um casamento. E assim como um casamento, a gente tem que ter habilidade para levar isso. Tem dias que a gente está mais feliz, tem dias que a gente está menos, o paciente tem dias que ele está melhor, tem dias que ele está pior. E a gente tem que saber como
lidar com isso, como lidar com as expectativas do paciente, como lidar com o momento que o paciente está vivendo. Tem muitos pacientes que chegam em primeira consulta muito assustados. Então, o paciente tem, por alguns motivos, ou a forma que foi falada, ou como foi entendida, o paciente chega muito assustado e, às vezes, é falta de explicação. O paciente, ele entendendo bem o que ele tem, por mais que seja grave o problema, ele vai saber quais são as opções que ele tem, opções de tratamento, opções cirúrgicas, e ele vai sair mais calmo. Então, assim, você tem que ter tempo e paciência para ser um médico de glaucoma. Não é uma consulta de 5 minutos. Muitas vezes eu estou atrasada no meu ambulatório, meus pacientes sabem, às vezes a minha consulta está atrasada no horário, mas depois que eles entram, a hora que eles vão embora, falam: ai, doutora, é por isso, né? Eu entendi. Porque é uma consulta que é demorada mesmo. Então, vamos lá, né? Segundo a OMS, no mundo, até 2020, tem uma estimativa de 70 a 80 milhões de pessoas com glaucoma no mundo. No Brasil, a expectativa, esse número, é de atingir 215 milhões da população do nosso país. Para 2040, 111 milhões de pessoas. Então, você imagina ali um estádio do Maracanã lotado, todo mundo assistindo futebol. Num estádio desse, 300 e poucas pessoas têm glaucoma. E essas pessoas, se elas não forem no médico, se elas não fizerem uma consulta, elas não vão saber que elas têm glaucoma ou vão acabar descobrindo muito tarde. E provavelmente vão acabar evoluindo para cegueira. Uma sala de cinema, pelo menos da Cinemark, que em média tem 212 cadeiras, uma pessoa tem glaucoma. Então, você pensa assim que provavelmente é muito mais perto do que a gente imagina, que tem alguém que você conheça que deve ter, ou se você conversar, você vai acabar sabendo que tem um vizinho que tem glaucoma, um tio que tinha glaucoma, uma pessoa que você nem imaginava. Às vezes, até porque a gente, por ter 2 olhos, né, um olho que se perca, a gente não dá tanta... não é nem tanta atenção, mas a pessoa vive muito bem com a visão de um olho só. Então, acaba passando despercebido isso. Em países desenvolvidos, estima-se que 50% das pessoas que têm glaucoma não saibam que têm glaucoma. E em países em desenvolvimento, 90% das pessoas com a doença não imaginam que têm a doença. Estima-se que de 1 em cada 7 cegos ficou cego por causa do glaucoma. Mas nem tudo é ruim. Um diagnóstico precoce e um tratamento adequado evita a cegueira. Consultas regulares com seu médico oftalmologista e, em maior frequência, se você tem antecedentes familiares ou tem fatores de risco, aí você precisa de uma frequência maior nas consultas. Por isso, o glaucoma é chamado de o ladrão silencioso da visão. Incrível. Na verdade, quando eu marquei, eu não tinha me atentado. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A visão, ela é um dos 5 sentidos que nós temos. E, para muita gente, se não para todos, é o mais importante. A gente ver, enxergar, é uma coisa que a gente não lembra muito. Não pensa em ver e enxergar, até quando tem um problema. Quando começa a ter problema com a visão, aí você percebe o quanto aquilo te faz falta. 2 a 3% da população brasileira acima de 40 anos vai ter glaucoma. Por isso é tão importante que as autoridades se atentem e promovam esse tipo de apoio, esse incentivo, para que possa ser detectado e que as pessoas não cheguem a perder a visão. O glaucoma,
ele geralmente é descoberto no exame de rotina, no exame de trocar óculos. Sabe? Deus é muito bom. O glaucoma, aqui a gente fala acima de 40 anos, porque é a faixa etária onde é a maior incidência do glaucoma é a partir dos 40 anos. E é a partir dos 40 anos que a nossa visão de perto começa a ficar ruim. E aí, a gente deve procurar oftalmologista. Eu digo deve porque tem gente que vai na farmácia e compra um óculos de farmácia. E nessa consulta que você vai trocar o óculos, o seu médico pode fazer um exame e avaliar e ver se você tem características com suspeita para glaucoma. Agora, se você não vai no médico, você pode estar passando sem saber, porque não tem sintoma. Então, o que é o glaucoma, né? Vamos lá, essa aqui é a anatomia do globo ocular. Aqui temos os dois olhos. Aqui a córnea, que é a tampinha aqui do olho, que é onde a gente consegue fazer transplante, porque a lesão de glaucoma não dá para fazer transplante. A córnea, o cristalino, a retina e aqui em verde os nervos ópticos. O olho, ele funciona como uma máquina fotográfica, como uma filmadora. A gente capta a imagem com o olho. Só que quem realmente enxerga é o cérebro. Então, você pode ter uma estrutura ocular perfeita, uma córnea transparente, um cristalino sem catarata, uma retina colada, mas se o seu nervo não estiver bom, o seu cérebro não vai ver. Então, é muito importante a gente manter o nosso nervo saudável. Aqui é como funciona, né? A gente está vendo aqui um beija-flor. Essa imagem ela vem em feixes. Na verdade, ela vem em feixes paralelos. A hora que ela chega na curvatura da córnea, é que ela vai sofrer essa convergência. E aí, aqui dentro do olho, ela acaba ficando de ponta cabeça na retina. E ela é invertida novamente no cérebro para ficar como a gente vê mesmo, como ela é na realidade. Né? A partir do momento que perdeu o nervo óptico, a cegueira é inevitável. Então, aqui eu fiz um desenho, que eu vou passando bem rapidinho, que é do jeito que eu faço o desenho para todo paciente. Né? Então, aqui, esse aqui é o nosso nervo óptico. Aqui é a estrutura da parede do globo ocular, que é a esclera, que é o branquinho do olho, que é bem resistente. Aqui na frente, a nossa córnea. Aqui é o cristalino, que é onde um dia vai dar a catarata, porque se todo mundo viver bastante, em algum momento isso aqui vai ficar opaco e vai precisar operar. Essa parte aqui do olho, que é bem grande, ela é preenchida por uma substância gelatinosa chamada vítreo. E o vítreo, ele não muda, ele ocupa esse espaço e ele não sai dali. Então, ele está sempre nesse mesmo lugar. Agora, esse espaço pintadinho de amarelo aqui, ele é preenchido por um líquido. Esse líquido, ele está sempre circulando dentro do olho, porque esse líquido, ele leva nutriente. A gente tem algumas pecinhas aqui do nosso olho que elas não têm vascularização. E por não ter vascularização, elas dependem dos nutrientes que tem nesse humor aquoso, que é esse liquidinho que eu pintei de amarelo aqui. Então, essa circulação é muito importante para nutrir o nosso olho por dentro. Esse líquido ele é produzido por essa estrutura aqui, chamada corpo ciliar. Esse corpo ciliar a gente tem em toda a volta do olho. Ele funciona como se fossem várias torneirinhas produzindo líquido. Então, vamos pensar lá na nossa cozinha, né? Na pia da cozinha. Então, você tem lá a torneira que produz o líquido. O líquido circula, levando nutriente, e ele tem que sair por algum lugar. Ele sai por esse cantinho aqui do olho, que também tem em toda a volta do olho, funcionando como um ralo. Então, quando tem que ter um equilíbrio, a torneira está aberta o tempo todo e o ralo está dando conta. Se, por algum motivo, a torneira começa a ficar aberta demais ou o ralo começa a ficar meio entupido, começa a sobrar líquido aqui dentro. Na pia, a água vaza para fora. No olho não tem para onde vazar. Isso aqui começa a ficar duro.
A pressão é considerada normal para a média, para a maioria das pessoas, é de 10 a 20. O nosso olho não é comum, mas por alguns motivos específicos, ele pode chegar até 70. Eu digo 70 porque é o máximo que o aparelhinho consegue medir. E ele não estoura igual uma bexiga que você vai enchendo e explode. Ele é muito resistente, a parede do olho é muito resistente. Só que conforme a pressão vai ficando alta, aqui a gente tem as fibras do nervo óptico. E o nervo óptico é muito delicado. Eu faço várias comparações quando eu falo, né? Então eu falo assim, isso aqui é igual um gramado de jogar futebol. O nosso olho é super resistente. Fica lá todo mundo jogando a pelada aqui, para lá e para cá, pressão super alta, ok. Aqui é um canteirinho de margarida. Se ficar pisoteando aqui, isso aqui vai morrer. Com o tempo, morre. E o que morre não volta mais a funcionar. Então, normalmente, porque eu vou falar algumas vezes isso, o glaucoma ele é muito personalizado. As características de uma pessoa, fala assim, a minha mãe tinha glaucoma com tal pressão e eu tenho tal pressão e a médica não falou nada. Isso não é igual para todo mundo. Então, para a maioria, a pressão acima de 20 equivale à atenção. Quando a pressão está alta, o aspecto do nervo óptico normal, ele parece uma rosquinha, assim, ó. Um donut. Sabe aquele gostosinho, né? É uma... Agora estou aparecendo? Desculpa. É, porque eu achei que eu ia ficar na frente. Então, esse aqui é o aspecto saudável, né? Uma rosquinha com um buraquinho pequenininho. Quando a pressão está forçando isso daqui, a perda das fibras vai fazendo esse buraquinho aumentar. Então, quando eu conheço um paciente que passa comigo há muito tempo e eu tenho anotado no prontuário dele que o buraquinho do olho dele, isso aqui a gente divide em 10 pedacinhos e eu anoto, isso aqui, esse buraquinho aqui é um 0,2. Aí ele volta depois de 2, 3 anos e eu olho e falo assim, esse buraquinho aqui está um 0,4. Isso aqui está estranho, porque eu tinha notado que era 0,2, agora está 0,4, eu vou pedir exame. Mesmo que a pressão dele não esteja máxima de 20. E com o progredir do glaucoma, esse buraquinho vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E isso é perda de fibra. Perda de fibra que nunca mais vai voltar a funcionar. Então, aí a gente pensa, então se a pressão acima de 20 que é o problema, uma pressão de 18 está sempre bom? Nem sempre. Porque existe o glaucoma de pressão normal. Existe uma entidade que é, para algumas pessoas, a pressão abaixo de 20 já começa a causar esse tipo de alteração. E a pressão de 22 é sempre ruim? Também não. Porque existe o paciente que é hipertenso ocular. O paciente tem uma pressão maior que 20, mas o olho dele está sempre igual. A gente repete exame todo ano, o campo visual vem normal, o nervo óptico está sempre normal, a tomografia de nervo óptico está sempre normal. Então, é muito complexo dar diagnóstico. Quando é um caso muito facinho, a pressão está 28, o nervo óptico é assim, o campo visual é característico, a batata. Isso é glaucoma. Isso todo oftalmo trata. Quando é um caso aí manda lá para o especialista em glaucoma, e a gente entende, é assim mesmo, por isso que eu fiz essa especialização, para poder tratar esses casos. Então, o glaucoma é o aumento da pressão interna nos olhos, que pode levar à lesão das fibras do nervo óptico, sem causar dor. E essas fibras, a gente tem muita, elas são redundantes. Nós temos várias fibras. E elas perdem muito lentamente. É demorado isso. Isso aqui, ó, disso daqui
para virar isso daqui, é coisa de 10, 15, 20 anos para isso aqui acontecer. O paciente não percebe. Se ele dormisse assim e acordasse assim, o campo visual dele, depois tem uma foto de como que é o campo. Se você dormisse enxergando de um jeito, desse jeito, e acordasse enxergando desse, o paciente, aconteceu alguma coisa, ia procurar. Mas ele não percebe, porque é muito lento. A gente se adapta. A gente demora muito a perceber. E se a gente tem os dois olhos funcionando, um olho que vai ficando pior, a gente não percebe que esse olho está ficando pior. Então, a gente acaba bobeando aí, se não passa em consulta regular. Aqui, ó, esse lá é o desenho, né? O nervo óptico, a escavaçãozinha pequena. Esse nervo óptico, ó, uma imagem bonita, a pessoa está vendo toda. Aqui é uma paisagem bonita, né? Esse nervo, isso aqui eu fiz uma projeção, né? Uma escavação maior, ó, já começa a ter uma perda nas laterais. Aqui, opa. Aqui já começa uma perda paracentral, que também é uma característica. Quando evolui um pouco mais, isso já vai afunilando mais, afunila mais com esse aumento dessa perda paracentral, que também não é uma regra. Às vezes ele evolui só assim, sem essa perda aqui. E quando o negócio vai ficando pior ainda, vai sobrando só o funilzinho aqui do meio. Então, aquilo que eu falei, se você dormisse assim e acordasse assim, você ia perceber que um negócio aconteceu aqui. Mas é muito lento. Quais são os fatores de risco? Hereditariedade. Então, é muito importante, quando você vai numa consulta oftalmológica, você ir, doutor, eu vim aqui trocar meu óculos porque eu não estou enxergando direito, meu óculos está fraco, e meu avô ficou cego. Mesmo que você não saiba por que ele tenha ficado cego. Porque, às vezes, você não sabe, mas pode ter sido por causa de glaucoma. Se você sabe que tem algum parente com glaucoma, aí você já vai falar. Eu vim trocar meu óculos e tem um tio com glaucoma. Tio, avô, pai, tudo isso interessa. Idade acima de 40 anos, que eu já falei. Os pacientes da raça negra têm mais chance de ter glaucoma. Os pacientes míope têm mais chance de ter glaucoma. Aqui, acima de 40, né, que é aquilo que eu falei, é a idade que a gente começa a ficar com a visão curta e acaba procurando o oftalmo, que assim eu espero que todo mundo procure a consulta. E os hipermétropes é um caso específico, porque os hipermétropes, que é aquele paciente que quando põe o óculos fica com o olhão bem grandão, eles têm uma chance maior de desenvolver um glaucoma específico, que é um glaucoma de ângulo estreito, que é outro tipo de glaucoma. Daí, quais são os tipos, né? A gente tem glaucoma secundário. Um glaucoma secundário é o diabetes de longa data, mal controlado, pode acabar desenvolvendo alterações de retina, e essas alterações de retina, quando graves, podem levar a um glaucoma bastante grave, que é o glaucoma neovascular. Um trauma muito forte, que foi maltratado, que teve um sangramento no olho, esse sangramento, se não foi bem tratado, ele pode ter deixado aqui aquele sangue ali no encanamento e esse encanamento já não funcionar tão bem. Aí você vai ter um glaucoma assimétrico. O olho que tomou a bolada vai ter uma lesão e o outro olho pode nunca desenvolver um glaucoma. Um glaucoma secundário é uveítico, uma inflamação dentro do olho. O glaucoma corticogênico, pacientes que têm alergias, que usam muito colírio antialérgico, tem que tomar cuidado se esse colírio não tem corticoide. Colírio, remedinho de nariz. Temos também o glaucoma congênito, bebês que nascem com glaucoma. É bem característico isso, o bebê nasce com um olhão bem grande, azulado, a criança não consegue quase ficar com o olho aberto, ela tem muita sensibilidade à luz, o olho lacrimeja bastante, permanece muito tempo com o olho bem apertadinho, assim, que é o blefaroespasmo. É bastante grave, tem que operar muito rápido, porque muitas vezes esse olho, além da pressão alta, que pode lesar o nervo, muitas vezes ele tem opacidade de córnea, e se a criança não tiver um bom desenvolvimento visual de pequena, ela não vai nem aprender a enxergar.
Aí temos o glaucoma de ângulo fechado, que aqui, ó, a gente pode ter o acesso ao ralo da pia aberto e o encanamento ruim. Agora, você pode ter um encanamento bom ou ruim, mas se o acesso estiver fechado, já a pressão já aumenta. Então, o ângulo fechado o acesso está ruim. E o de ângulo aberto, que é o mais comum. Aí a gente tem um bom acesso, mas com encanamento comprometido. O diagnóstico, como é que é feito? Né? 8 em cada 10 pessoas só vão procurar um médico quando o glaucoma já está muito avançado, mas isso pode ser evitado com diagnóstico precoce. A doença não é diagnosticada no exame do óculos, naquele exame do óculos. Ela é diagnosticada medindo a pressão intraocular, que é o exame de tonometria, que é a base principal do glaucoma, da medida de se fazer o diagnóstico, é a medida da pressão intraocular, e a análise da escavação do nervo óptico. Essas duas são as principais características que qualquer consultório médico consegue fazer. A partir daqui, a gente viu que tem alguma coisa errada, vai pedir mais exame. Vamos pedir o campo visual. Aqui um campo visual que já tem uma lesão moderada, uma lesão um pouco mais avançada, e isso aqui vai progredindo para aquela perda de campo mais avançada. A foto do nervo óptico, que é muito importante, às vezes a gente faz a anotação no prontuário, como eu falei, do buraquinho lá de 0,2, que aumentou o tamanho, mas se a gente tem uma foto mais importante, a gente consegue comparar a foto de 5 anos antes com o momento atual do paciente para ter certeza se esse buraquinho aumentou, né? Aqui está descarado esse aumento. A espessura de córnea é importante porque um mesmo paciente com uma pressão de 20, ele é 20 se a pessoa tiver uma córnea com a espessura considerada normal. Se a córnea do paciente for mais fina, esse 20 não é muito 20, ele é mais do que 20. Se a pessoa tiver a córnea mais grossa, menos que 20. Então, é um monte de coisinha ali para levar em consideração. E o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que analisa quantitativamente as fibras que vêm formar o nervo óptico. Então, às vezes, a gente tem um nervo óptico com um buracão grande, e a gente fica achando que é uma escavação por perda de fibra, né? Então, isso aqui foi porque o paciente perdeu, porque a pressão cavucou ali. Aí, às vezes, a gente vem e vê que todas as contagens em todas as regiões do nervo óptico daquele paciente, apesar de ter uma escavação grande, está dentro do normal para a faixa etária dele. Então, às vezes, o paciente só tem uma escavação grande, sem isso ser uma lesão. A detecção precoce da doença permite um tratamento mais eficaz, um controle mais fácil de ser atingido e permite que o médico trate o glaucoma, impedindo a evolução da doença até a cegueira irreversível. É muito diferente a gente tratar um paciente num estágio moderado do que num estágio avançado. Um mesmo paciente que tem uma pressão de 24, que tem um glaucoma moderado, se eu conseguir baixar a pressão dele para 14, eu provavelmente vou evitar que tenha progressão. Agora, se o paciente tem um glaucoma muito avançado, esse 14 não vai ser suficiente, eu vou ter que baixar para 10, para 8, para evitar a progressão. A maioria da população, tem a crença de procurar um médico só quando a gente está com um problema. Toda mulher não vai todo ano no ginecologista fazer exame de colo de útero, fazer o Papa Nicolau. Os homens, a partir de certa idade, não vão no urologista fazer o exame de próstata. Por que não vai no oftalmo fazer consulta? Tem que ir também, tem que passar em consulta. A gente não pode ir no médico só quando a gente está achando que tem alguma coisa errada. No tratamento, a gente para a lesão, a gente não consegue reverter nada. O que se perde, nunca mais ninguém vai conseguir te devolver. Não tem transplante, não tem chip, não tem nada. A doença é perigosa, ela evolui sem deixar rastros, e quando algum sintoma aparece, normalmente é muito tarde.
ela é a segunda maior causa de cegueira no mundo e é a maior causa de cegueira irreversível. Ela só perde para a catarata. Mas a catarata a gente opera e reverte. O glaucoma não tem como reverter. Por isso que o cuidado com o glaucoma tem que ser redobrado. O glaucoma primário de ângulo aberto ou fechado acomete principalmente pessoas após os 40 anos e não existe nada assim no seu dia a dia que interfere em ter ou não ter glaucoma. Então, assim, alguma coisa que você come ou alguma coisa que você faça, que você deixe de fazer, é óbvio que você tem uma alimentação saudável, que você tem um hábito de prática de exercício, isso tudo é muito importante para todo mundo, para o nosso organismo como um todo, para o funcionamento. Mas diretamente para o glaucoma, não. Quando o paciente já tem glaucoma, tem algumas coisas que o paciente deve evitar, algumas posições de yoga, mas isso é coisa para a gente falar para o paciente quando ele tem glaucoma. Aí, como que é o tratamento, né? O tratamento ele vai visar, o principal é baixar a pressão do olho, para que pare de ocorrer a lesão. E como que é esse tratamento? A principal regra é colírio. Aí você precisa de tempo também para falar com o paciente. Porque o colírio é caro e é chato. Para o resto da vida, aquela pessoa vai ter que usar colírio. Às vezes, o paciente chega a pingar 7 gotas de colírio por dia. O colírio, às vezes, deixa o olho vermelho, irrita, hiperpigmenta a pele vai ficando escura, a pessoa vai ficando com olheira. Pode hiperpigmentar a cor do olho, então se a pessoa tem um olho azul, você tem que avisar para ela que o olho dela pode escurecer. É caro. Hoje em dia a gente tem no Sistema Único de Saúde a possibilidade de pegar isso na farmácia de alto custo. Mas é caro. Enfim. Né? E, então, se você não explicar tudo para o paciente, que ele vai ter que usar, que é necessário, se ele não souber de tudo isso que a gente acabou de falar agora, ele vai usar, isso é muito chato. E eu pingo, não faz nada do meu olho, aliás, não melhora e piora. Meu olho fica vermelho, irrita. Eu vou parar de usar isso, só me faz mal. Tem paciente que dá gosto amargo na boca. É chato, ele para de usar, volta, vários pacientes voltam, o médico passou um colírio uma vez, mas eu parei de usar. Porque talvez o médico não tenha perdido mais tempo para explicar a importância do tratamento. Além do glaucoma, além dos colírios, quando os colírios não conseguem mais controlar, temos cirurgias. Temos uma cirurgia que é a mais antiga, que é a trabeculectomia. Desde 1968 existe essa cirurgia. Ela é muito boa, eu opero e eu tenho certeza que no dia seguinte a pressão do paciente vai estar boa. Só que é um corte. E o nosso organismo, desde que a gente nasceu, tudo que a gente corta, ele cicatriza. Então, a tendência do organismo, com o tempo, é fechar o que a gente abre na cirurgia. Não dá para a gente fazer vários cortes no olho. Então, só vai para a cirurgia quando realmente não controla mais com colírio. Existe essa cirurgia, que é a mais tradicional, existe a cirurgia com implante de válvula de drenagem, existem lasers, existem aplicação de congelamento, existe um laser que é específico do glaucoma de ângulo estreito. Todo tratamento visa baixar a pressão do olho. Toda cirurgia é agressiva para o olho, vai gerar um processo inflamatório. O colírio, se ele consegue o tratamento, se ele consegue o objetivo da baixa de pressão, você consegue um controle sem gerar uma agressão no olho. Agressão, eu digo, inflamatória, no nível cirúrgico, né? O glaucoma não tem cura, mas tem como controlar. Assim como as pessoas controlam a pressão, a diabetes, assim como as pessoas colocam gasolina no carro toda semana, você tem que colocar o colírio todo dia. O glaucoma é daquelas doenças que nós tratamos para deixar de piorar, que é muito abstrato. O paciente não vê a melhora, de certa forma, ele vê pior, ele vê o olho vermelho, ele vê irritação, porque tem o desconforto e tudo mais, o tratamento é caro. Então, se o médico não perde tempo para explicar, o paciente para. O paciente tem que entender a doença.
Outra coisa é que eu falei ali, né? Os cuidados com corticoides, remedinho de nariz, colírio que passou na farmácia para alergia. Ai, aquele colírio foi tão bom para o meu olho, eu pinguei. Ai, vou lá, vou pingar aquele colírio lá que foi bom de novo. Tem o glaucoma corticogênico, além de induzir a formação de catarata. E é isso, gente. Desculpa ter me alongado tanto. Aqui eu estou deixando meus contatos, meus endereços, meu e-mail, minhas redes sociais. E se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer agora, eu respondo. Se quiser me mandar e-mail, também respondo. Pode perguntar. Quais são os sintomas que o paciente tem quando já tem uma lesão no nervo óptico, que é o meu caso? Eu sei o que sinto, mas para que eles saibam. Durante o dia, o que pode prejudicar a visão, se tem dor de cabeça, se poderia estar explicando? Então, alguns pacientes têm essa sensibilidade. Não é todo mundo, não, que tem. Tem paciente que consegue ter essa percepção de quando... Tem paciente até que tem percepção de saber quando a pressão do olho está mais alta. E quando já está com uma alteração maior, o paciente sente, principalmente, uma piora na adaptação do claro para o escuro. Quando vai sair do claro para o escuro, ele sente uma dificuldade maior. No glaucoma de ângulo estreito, pode acontecer a dor de cabeça com baixa de visão. TV, quando já tem uma escavação grande, como é o meu caso, quando começa a perder, fica meio nublado, isso é também do glaucoma? Você vai perdendo, sim, contraste. Imagina, desculpa eu de me adiantar aqui. Tá bom. Aí eu não saio lá. Então, existe sim, realmente, o glaucoma ele acaba causando uma dificuldade de sensibilidade ao contraste. Até, isso é um trabalho de ótica. As óticas, talvez, não sei se tem alguém de alguma ótica aqui, se sabe alguma coisa, se tem alguma coisa a respeito, mas teve uma época que eu cheguei a receber representante de ótica que eles tinham alguns filtros específicos, igual tem hoje em dia esse filtro de luz azul para computador, tinham filtros específicos para paciente com degeneração macular, filtro específico para paciente com glaucoma, sim, que ajudaria. Tem, né? Tem, né? Então, tem sim, isso ajuda. Não faz mal, sabe? Usar a TV, o celular, o computador, não vai piorar o glaucoma, não. Mas tem como você se sentir melhor. Filtro, sabe igual tem filtro que põe no óculos? Essa película aí que hoje em dia tem para computador, né? Que coloca um filtro azul, filtro de luz azul, para quem usa muito celular, existem filtros que podem ser colocados na superfície do óculos para tratar específico para um paciente que tem glaucoma, tem filtro específico para o paciente que tem degeneração de mácula. Então, assim, são alguns tons que foram estudados. O do computador é um filtro azul, né? Então, sei lá, não sei se, por exemplo, se o do glaucoma seria um filtro vermelho, se o da degeneração seria um filtro verde, que dá uma melhora nessa sensibilidade de contraste específica para cada tipo de doença. Isso é um trabalho mais de ótica, né? Isso a gente não mexe muito com isso, mas a gente recebe, às vezes, o representante de ótica e eles falam para a gente, eu lembro disso, sim. Gente.
tem um videozinho que hoje é incrível, né? Hoje eu recebi uma representante de laboratório e eu estava meio atrapalhada, finalizando minha apresentação, e ela entrou na sala e eu, não sei o quê, eu estou fazendo esses desenhos, né? Eu fiz hoje. E ela, o que é isso, doutora? Eu falei, é porque eu vou dar uma aula lá em Tatuí. Ela, aula de quê? Eu falei, de glaucoma. Ela, doutora, e me tirou um pendrive. É um vídeo de 3 minutos que eu falei, não acredito, o povo vai falar, não vai acreditar que eu fiz a aula antes do vídeo, porque resume tudo que eu falei. É super legal. Dá para passar, ali? Você sabe o que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença dos olhos, na qual o aumento da pressão intraocular danifica o nervo óptico. É a principal causa de cegueira irreversível, acometendo cerca de 65 milhões de pessoas no mundo, sendo aproximadamente 1 milhão de brasileiros. Estima-se que no Brasil, metade das pessoas com glaucoma desconhecem ter a doença. Mas como ocorre o glaucoma? Dentro dos olhos existe um líquido que circula, chamado humor aquoso, que nutre as estruturas internas e também é responsável por regular a pressão intraocular. Quando a drenagem do humor aquoso é dificultada, ocorre um aumento dessa pressão, que pode provocar lesões no nervo óptico. O nervo óptico é responsável por levar as imagens captadas pelos olhos até o cérebro. Se lesionado, pode levar à perda parcial ou até total da função visual. Existem diversos tipos de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto é o mais comum. Nesse tipo, o aumento da pressão ocular desenvolve-se lentamente, de forma imperceptível, causando um dano gradual e permanente no nervo óptico. E quais são os sintomas? Aproximadamente 80% dos portadores de glaucoma em sua forma crônica não apresentam sintomas. A doença evolui de forma silenciosa. No início, a visão é normal. Posteriormente, há uma redução progressiva do campo visual, que no começo é pouco perceptível, mas com a progressão vai se tornando mais evidente, e se não houver tratamento, evolui para a total perda da visão. Alguns fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença são a idade avançada e o histórico familiar de glaucoma. Exames oftalmológicos de rotina não específicos para glaucoma podem ser fortes indicadores de risco. O principal é a medida da pressão intraocular. O exame de fundo de olho e de espessura de córnea também podem apontar alto risco. E quais os tratamentos? O tratamento inicial consiste no uso de medicamentos tópicos. Quando não há controle adequado da doença, pode-se lançar mão da cirurgia. Os medicamentos mais empregados são os colírios e há vários tipos no mercado, todos com o objetivo de diminuir a pressão intraocular. Alguns atuam diminuindo a produção do humor aquoso, outros facilitando a drenagem, e outros ainda fazem ambas as funções. Como os tipos mais comuns de glaucoma podem causar uma perda de visão lenta e silenciosa ao longo dos anos, o diagnóstico precoce da doença é muito importante. Consulte com regularidade o oftalmologista, principalmente após os 40 anos e se possui fatores de risco. O glaucoma não tem cura, mas tem controle e pode-se evitar que evolua para a cegueira. A Genon Oftalmologia, com sua extensa linha de produtos para o tratamento do glaucoma, contribui para o controle dessa doença e também apoia as ações de combate ao glaucoma. Tal perda da visão. Parece que é brincadeira, né? Após os 40 anos, que pode apresentar uma maior frequência, né? O tratamento preventivo, no caso, para você passar no oftalmologista, anualmente que você tem que fazer a consulta para ter essa... de ano em ano, de 2 em 2 anos, qual... O ideal é passar uma vez por ano, sim. Se você não tem antecedente familiar e nem nenhum fator de risco maior,
que algum médico tenha te chamado a atenção para isso, às vezes o paciente, olha, você tem uma pressão que é mais próxima do limite, o seu nervo óptico tem uma carinha um pouco suspeita, então você deve passar de 6 em 6 meses. Se não, o seu controle uma vez por ano é mais que suficiente. Porque, como a gente falou ali, né, é muito lentamente progressivo. Se você passa uma vez por ano, às vezes de um ano para o outro pode ter mudado alguma coisa e pode se passar imperceptível. Vai ser num segundo ano que vai ser detectada alguma coisa. Então, uma vez por ano é suficiente. O tratamento, caso é o uso do colírio, né? Caso não tenha uma boa resolutividade, daí é o tratamento cirúrgico. Nesse tratamento cirúrgico, após o tratamento cirúrgico, o paciente vai ter que usar também o colírio após o tratamento cirúrgico ou já fica encerrado? Então, após a cirurgia, eu garanto que a pressão do paciente vai estar ótima. Depois da cirurgia, vai estar ali entre 8 e 12, com certeza. Quanto tempo vai durar essa cirurgia, que é uma incógnita, porque isso depende muito do tipo de cicatrização que cada paciente tem. Os trabalhos assim multicêntricos, randomizados, internacionais, mostram que em até 3 anos, pelo menos 50% das cirurgias começa a parar de funcionar. Às vezes não total, mas parcialmente. Então, em até 3 anos, 50% dos pacientes voltaram a usar colírio. Às vezes não todos que usavam antes, mas voltaram a usar colírio. Tem cirurgia funcionando há 10, 15 anos. Mas tem paciente que depois de 6 meses já está usando colírio novamente. Por isso que se o colírio funciona, é sempre melhor o colírio. Doutora, me chamou também bastante atenção, fora todos os tópicos abordados, a respeito das crianças, né? Então, assim, lá a senhora comenta, né? Da criança, quanto mais rápido for, com quantos dias, ou é um mês, começa, são sinais evidentes já, ou ele vai aumentando e eu tenho que ficar atento? E a questão da coloração, que foi um sinal também azul, mas pode ser castanhado também. Então, não, o glaucoma congênito, ele é bem característico mesmo. O bebê nasce assim. Eu tenho um paciente que hoje em dia ele já tem uns 15, 16 anos, ele está aí jogando futebol, que eu não sei o nome desse de deficiente visual. Eu operei ele com 28 dias de vida. Ele já passou por umas 15 cirurgias. E é muito característico. O bebê nasce e já vai perceber. Não tem como passar despercebido. Não passa. A não ser assim, que seja um caso muito borderline, muito limítrofe, que seja só um olhão maior e um pouco azulado. Mas o normal, que é o glaucoma mais avançado, a criança não consegue ficar com o olho aberto. Lacrimeja muito e manter aquela foto é um caso assim em cima do muro, porque normalmente o glaucoma congênito, o bebê chora, quando chega na luz assim ele já fecha o olho e lacrimeja muito. É bem característico mesmo, a família estranha. Obrigado. Numa família lá, a mãe, né, já trata de glaucoma. Qual que seria a orientação para os filhos? A partir de qual idade que tem que já ficar atento? Se, às vezes não apresenta nenhum sintomas, mas tem, tipo, daí uma prioridade para essa família procurar o médico, mesmo que esteja sem sintomas, para investigar isso? Então, daí, assim, mudando um pouquinho, né, a orientação para todo mundo que nasceu, você está com seu filho, antes dos 3 anos de idade, você tem que passar seu filho no oftalmologista. Porque, às vezes, a criança pode ter um olho preguiçoso. E, como a gente falou, um olho que não enxerga bem, às vezes passa despercebido. E esse olho preguiçoso, se não for tratado antes dos 3 anos, depois não tem como tratar mais. O cérebro não vai mais aprender a enxergar. Então, antes dos 3 anos, é super importante passar a criança.
Mesmo que o oftalmo, às vezes eu atendo, doutor, eu vim ver só meu filho. Então a gente vai, bota a criança lá, tampa um olho, coloca as figurinhas e vê se ele enxerga as figuras. Não precisa nem fazer a dilatação, a não ser que a gente que ele não consiga ver o normal, né? Então viu, enxergou todas as figurinhas com um olho com o outro, beleza. Ele está bem, não vai precisar de óculos, essa criança vai ter um desenvolvimento normal. Antes dos 3. Não vai fazer fundo de olho. Idade escolar, 6, 7 anos, precisa levar a criança no oftalmo para olhar. Na consulta, porque vai entrar na escola. Vai levar a criança no oftalmo? Eu vim trazer porque ele vai entrar na escola e eu tenho glaucoma. O médico já vai atentar para essa criança. Ele já vai examinar a criança com outra característica. Ele já vai ver, porque a gente não vai olhar o fundo de olho de uma criança, não tem porquê. Agora, se tem o pai ou a mãe com glaucoma, já vai ser diferente a consulta. Então, é importante falar. Okay? Mais algum? Boa noite. Então, nesse caso, doutora, é até uma dúvida pessoal que eu estava comentando com a doutora lá atrás. Minha mãe teve, né? Aí ela faz o tratamento tudo certinho, então já seria interessante quando eu for no oftalmologista comentar isso com o oftalmologista, porque eu nunca comentei. Eu vou porque eu tenho miopia, mas nunca comentei assim que minha mãe tem caso e que eu possa ter essa possibilidade, né? Sim, porque você me falou que você tem menos de 40, né? E na sua faixa etária, ninguém vai investigar glaucoma. Você não está na faixa etária de glaucoma. Agora, se você já tem a mãe com glaucoma, já é interessante, às vezes, fazer uma foto do seu nervo óptico. Porque, às vezes, você pode ter um nervo óptico com uma escavação um pouquinho maior e isso pode ser uma característica sua. De repente, quando você tiver 50 anos, você tem uma mãe com glaucoma, aí um médico olha, uma escavação um pouco maior, isso aí é glaucoma. Se você tem uma foto sua com 35 anos, que mostra essa escavação e ela está igual com 50, o médico vai ficar super tranquilo. Isso aqui, desde os 35, o nervo dela é igual. Entendeu? Então, é importante. Tem parente com glaucoma? Tem que ir na consulta. Eu vim trocar meu óculos e meu tio tem glaucoma. Vamos voltar. Nós vamos convidar a doutora Ariane e os vereadores também que presentem. Nós vamos fazer uma entrega de uma placa para a doutora Ariane. Faça favor, não vamos aqui na frente todos, Maurício, também. Vamos fazer uma
Eu convido a professora Ariane e também o Marcos para fazer o encerramento de uma música. Mais uma vez. Fique à vontade, Ariane. Obrigado, viu, professor? Obrigado, professora. Obrigado, Helena. Depois eu vou pedir para vocês tirar uma foto junto conosco aqui, tá? No encerramento. Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do Ângelo, enfermeiro Ângelo, dono da escola Senep, uma escola conceituada aqui no nosso município, que ajuda o nosso município através de emprego, qualificando as pessoas. É um empresário bem concedido na nossa cidade. Então, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também a Ana Elvira, que está representando a FAESB. Muito obrigado, viu, Ana, pela presença. Uma professora também da escola. Eu trouxe seus alunos aqui para prestigiar o evento. Eu agradeço de coração. Levo os nossos abraços ao Davi. Agradecer todos os vereadores aqui presentes, que fizeram parte dessa sessão. Agradecer todos os funcionários da nossa casa, a nossa Guarda Municipal. E gostaria de agradecer também a
professora Ariane e o Marcos, que vieram a brilhantar aqui o nosso evento, trazendo alguns números musicais aqui. Então, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda nas próximas também, viu, professora? Que vão ter muitas ainda, muitas sessões ainda aqui na nossa Casa de Leis. Então, o convite vai chegar, viu? Tá bom? E para finalizar, eu gostaria de agradecer a médica, a doutora Ariane, pela presença, pela palestra, uma palestra tão importante, uma palestra que ficou marcada aqui na nossa casa, e eu não sabia, apresentava 2 a 3% da população ter o glaucoma, né? A nível de saúde pública é muito preocupante, e frisar a importância, né? A importância da prevenção, né? De buscar o oftalmologista anualmente e explicar também ao oftalmologista se tem algum caso de paciente da família com glaucoma também, isso é muito importante. Então, nós aprendemos muito com a sua palestra aqui, viu, doutora? Muito obrigado pela presença. A doutora Ariane, que trabalha no BOS em Sorocaba, né, que veio gratuitamente aqui ajudar a fazer essa palestra aqui na nossa Câmara Municipal. Parabenizar o vereador Maurício também, pela Lei 5.544, de 20 de agosto de 2021, né, que é a campanha municipal de conscientização e prevenção ao glaucoma. Então, parabéns, Maurício. E olha, gente, e agradecer a presença de todos, de coração. Nós temos todas as segundas-feiras na nossa Casa de Leis, aqui, nossa sessão. Convido a todos a participar. Aquelas pessoas que não podem estar presentes nas sessões, nós temos a nossa TV Câmara também, que é através do site da nossa Câmara Municipal, que é ao vivo. E é importante, nós vereadores, que vocês acompanhem, né? Porque no período de eleição, todo mundo fala, aparece de 4 em 4 anos, e não é bem assim, né? Então, é importante que as pessoas que votaram nos seus vereadores e aquelas que não votaram também, acompanhar o trabalho dos vereadores, acompanhar o que eles fazem aqui na nossa Casa de Leis, quais os projetos que eles apresentam. Então, a gente precisa disso. Então, eu peço a vocês que, se puderem não estar presentes, mas que acompanhem todas as sessões das segundas-feiras, às 19 horas começam as sessões, pela nossa TV Câmara. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Eu agradeço a todos da mesa. E as sessões, nosso diretor da Câmara aqui, o Adilson, já falou que todas as sessões solenes, que terça-feira também haverá uma sessão solene aqui também, estão no site da nossa Câmara Municipal. É só entrar lá, www.câmara municipal, no Google de Tatuí, que vocês vão acompanhar tudo, e também as proposituras de vereadores, as leis. Tem um site da Câmara Municipal lá. Gente, gostaria de agradecer também aos familiares da doutora, que vieram acompanhar a doutora, prestigiar nosso evento, essa belíssima palestra. Então, fico muito agradecido. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe. E tenham uma ótima noite. Obrigado, viu, gente? E agora nós vamos tirar uma foto. Convido a professora Ariane e o Marcos também. Faça favor de vir aqui na frente. A gente vai tirar uma foto aqui com todos na mesa, todos os vereadores aqui presentes. E a doutora Ariane também. Eu vou fazer a leitura da placa da doutora Ariane rapidinho aqui, ó. Doutora Ariane de Cássia, o reconhecimento e o agradecimento da Câmara Municipal de Tatuí por proferir palestra na sessão solene alusiva à Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Glaucoma. Campanha Veja a Vida com Outros Olhos. Então, muito obrigado, doutora. E leve a nossa lembrança.